assunto para abrir o programa de hoje é interessantíssimo e eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. Até porque, nessa época do ano, com o frio, se a gente já tem uma dorzinha, elas ficam mais evidentes e, claro, se a gente não cuida, a longo prazo a gente sabe que pode ter problemas. E dores no joelho são sempre aquelas que nos pegam, principalmente as pessoas que querem praticar atividade física e não podem ou não conseguem porque tem dores no joelho. Então hoje a gente convidou o ortopedista, né, que é o querido, já veio aqui no programa várias vezes, Dr. Geraldo Granata Júnior, bem-vindo. Prazer tê-lo aqui. Prazer, Carol, obrigado. E a queridíssima nutricionista, presidente da Sociedade Brasileira de Nutrição Esportiva, adoro dizer isso, ela sabe tudo, Andrea Zaccaro, bem-vinda. Tudo bem? Tudo Sempre bem, um prazer tê-la aqui. É muito bom poder fazer pautas aí que a gente une, né, mais de uma especialidade, até para as pessoas entenderem que certas coisas estão ligadas e a gente não imagina. Eu queria começar o nosso assunto, doutor, te perguntando o seguinte. Quando a gente fala de dor no joelho, hoje, quais são os problemas mais comuns? O que você vê no consultório com frequência e que não seja claro? A gente sabe que tem gente que acaba tendo aí uma queda, algum problema que aconteceu numa data específica e desenvolveu aquela dor. Agora, aquilo que vem gerando dor e que muitas vezes a pessoa não fez nada, não sabe de onde surgiu, né? O que a gente nota hoje que tem aparecido no consultório? Então, Carol, você falou bem, às vezes o dia a dia mesmo faz com que nós tenhamos problemas. E esses mais comuns, que nem pratica exercício, sedentário, o próprio trabalho da pessoa, faz com que ela tenha processos inflamatórios ou desgastes. Tá. As estruturas mais comuns são a musculatura e a cartilagem. A musculatura, geralmente, ela está envolta em todo o joelho. Então, ela recobre todo o joelho, ela pode ter processos inflamatórios. Então, uma simples escada, um agachar, um movimento repetitivo. E a cartilagem, deixa cair aqui o tendão patelar, a cartilagem que recobre o osso, que ela fica aqui dentro. Essa aqui? Isso, o menisco está aqui. Então, o menisco, a cartilagem, ela está toda em volta. O menisco é uma cartilagem, eles começam a desgastar, começam a ter amolecimento, e isso também provoca dor. Isso a gente está falando de um público jovem, não é só quem já está numa idade mais avançada, que gastou muito esse joelho. Tem muitos jovens que já apresentam esses problemas. Sim, inicialmente existem 4 graus de desgaste, na cartilagem da patela principalmente, e num joelho como um todo 5 graus, mas os mais jovens estão incluídos no início. Geralmente, mesmo estando no início, provoca dor. E essa dor vai limitá-lo a fazer suas atividades, mesmo atividade diária. Então, você trabalha no primeiro andar, sobe e desce toda hora. Então, o degrau influencia, a altura do degrau. Sentar, quando se levanta, enfim, fazer um movimento. Exatamente. Toda vez que faz um movimento, sente a dor, né? Exatamente. Agora, o que eu não imaginava é que a nossa alimentação, essa parte nutricional, está diretamente ligada a essas dores, Andréa. Tá. Como assim? Por quê que... Bom, assim, se vocês forem ver, daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma mesa linda que você trouxe de alimentos, é impressionante como o que a gente está ingerindo também muda na parte da articulação. Na verdade, os alimentos, a alimentação balanceada, ela proporciona um equilíbrio geral. Então, para manter o peso e dessa maneira fazer com que você não force muito todas as estruturas, é o primeiro passo. E pensando numa alimentação equilibrada, eu tenho vitaminas e minerais que funcionam como antioxidantes e anti-inflamatórios, então dessa maneira ajudam na remoção dessa dor ou em aliviar um pouco tudo isso. Os alimentos que são mais diuréticos também vão diminuir o inchaço e dessa maneira também proporcionar um peso um pouco reduzido. Consumo adequado de proteínas para fortalecimento e manutenção de tecidos. O carboidrato complexo como energia para toda essa manutenção. Então, de uma forma geral, se você quer arrumar a máquina, você precisa dar subsídios, né, vitaminas, minerais, proteína, material de construção e a energia para que isso tudo aconteça de maneira eficiente. Não só tomar um medicamento ou simplesmente fazer um exercício ou uma fisioterapia, que é super indicado em todos os casos que forem necessários, mas você precisa de energia e material de construção para que isso aconteça. E isso a gente está falando do fortalecimento, inclusive da parte muscular que você disse que pode ser um dos problemas da dor no joelho. Com certeza. Exatamente. Vamos colocar um primeiro vídeo. A gente tem um vídeo que mostra uma parte aí de fisiologia, né? Assim, o movimento que a gente faz, eu achei super legal. É legal isso. Pelo seguinte, ali a gente ele começou com uma pessoa na esteira, que é o movimento de andar, que é o que a gente faz normalmente. Isso já dá um desgaste
para o joelho diariamente? Que a gente não tem ideia, assim? Por incrível que pareça, o fato de você andar rápido, ou a carga em cima do joelho, da cartilagem, dos meniscos, equivale a 1,5 vezes o peso do corpo, não é só uma vez. Nossa! Aumenta 50% só de andar rápido. Tá. Na corrida, de 6 a 8 vezes o peso do corpo. Então, toda essa estrutura que está aqui, ela está gerando um amortecimento da carga do corpo sobre ele. Aqui está mostrando os ligamentos cruzados, o osso do fêmur, é uma engrenagem complexa. Então, estar acima do peso, só do andar diário ou andar mais rápido já prejudica muito a articulação. Já gera uma sobrecarga na articulação, com certeza. A gente pode dizer que alguns probleminhas que aparecem no joelho, algumas dores e até problemas assim, que a gente vai citar aí o nome de algumas doenças mesmo, né? Que, enfim, só tem tratamento cirúrgico, a gente vai citar algumas delas. São questões genéticas? Tem aí um fundo genético? Então, se alguém na família tem, você pode ter, pode ser até um alerta? Pode, mas assim, em questão de formato do joelho. Então, famílias que tem todo mundo chamado genovalgo, o joelho para dentro, ou genovaro, que é o joelho para fora. Oriental tem mais uma tendência de ter genovaro, que é o joelho para fora. Então, essa herança genética do formato do joelho na sua família é que você vai herdar. E aí proporciona desgastes maiores em algumas regiões. Então, o formato do joelho pode ser aí já um início para que a pessoa tenha um alerta para cuidar desde sempre desse joelho. É como você andar com o carro com o seu pneu desbalanceado ou a cambagem dele torto, para fora ou para dentro, você vai ter um desgaste maior do pneu naquele local. Seria uma analogia. Agora, deixa eu perguntar, a gente já vai para a nossa mesa para falar um pouquinho da alimentação. André, quando a gente está falando de problema de articulação, principalmente nessa época do ano, a gente sabe que no frio, quando começa a doer um pouquinho, vira uma dor insuportável, as pessoas já acordam com dor, passam um dia com dor. Existe algo a ser feito, você citou aí, de alimentos anti-inflamatórios, que podem servir como já um início, de repente, para serem consumidos no café da manhã, para já darem uma sensação de bem-estar ao longo do dia e que a pessoa não vá direto aos remédios, né? Que a gente sabe, saiu essa matéria outro dia, a gente comentou aqui, diante do uso indiscriminado do anti-inflamatório, que traz um monte de problema, né? Traz. E aí? Existem alguns alimentos, sim. Um alimento mais importante, que eu acho que todo mundo esquece um pouquinho, é a vitamina C. Tá. Ela é super antioxidante, né? Ela tem uma função também na formação de colágeno, mas como antioxidante, ela é muito legal. Então, tomar um suco de laranja, usar um pouquinho dessa laranja, uma laranja é suficiente para a necessidade diária de vitamina C. Tá. Meia acerola, né? Então, são coisas que são pequenas. Limão. Limão também é importante, ele tem uma concentração um pouquinho menor, ou a gente consegue tomar um pouquinho menos, né? Então, você não pega um limão inteiro de manhã. Então, essas histórias de tomar água com limão pela manhã, entre outras estratégias, elas têm um fundinho legal, porque você acaba aumentando essa quantidade de vitamina C no dia. Mas de anti-inflamatório, se a gente aumentar a quantidade de ômega 3, que é muito legal, e a gente encontra ômega 3 em salmão, em semente de linhaça, em sardinha, em lata que seja, que é super barata e a gente consegue agregar isso na refeição, ela tem uma função importante porque o ômega 3, ele aumenta a permeabilidade da membrana. Isso faz com que você tenha uma troca com o meio externo e o meio interno muito mais eficiente. Olha que legal. Então, além de tudo que a gente vai falar, alguns alimentos, alguns ajustes são legais. E aí, diminuir industrializados. Tá. Então, açúcar não é legal, gordura em excesso também não, né? Substâncias tóxicas presentes em alimentos industrializados, como excesso de corantes, excesso de aditivos alimentares em geral, podem piorar os casos de inflamação. Olha isso. Então, quem está com a dor e ainda está comendo errado, aquela comidinha conforto no frio, virou um quadro aí que precisa ser consertado. Vamos deixar uma perguntinha do público? Quem escreveu pra gente, olha lá. Perguntinha na tela. Um beijo, Mari, obrigada. As dores no joelho podem ser amenizadas com compressas de gelo? Eu nunca sei quando é o frio e quando é o quente, doutor. Com certeza, no processo traumático agudo, como você falou, existe um episódio que causou aquilo, seja um esforço, um trauma, o gelo é importante. Tá. Fazer o gelo. E esse gelo também tem tempo, você tem que deixar ele no máximo 20 minutos, não exagerar, não adianta deixar o gelo mais de que 20 minutos, que vai provocar outros problemas. Então, gelo, 15 minutos, colocar uma proteção na pele para não queimar sua pele, senão vai lhe causar um ferimento, uma úlcera, uma toalha, nem que ela seja mais grossa, mas a transmissão do frio vai passar. Tá. Então, gelo 15 a 20 minutos, não mais que isso. E quando a gente usa o quente? Que fala, põe uma bolsinha quente.
Então, o quente, ele é depois. Então, o quente, você imagina, você falou, no frio nós temos dores no joelho, a gente sabe, a gente vira o homem do tempo. Vira o homem do tempo porque você tem desgaste da cartilagem. Se você tem desgaste da cartilagem, ou se você já teve algum tipo de fratura, você vai virar o homem do tempo. Então, aí o calor ajuda. As pessoas que têm desgaste da cartilagem da patela ou que têm artrose, desgaste generalizado, as pessoas com mais idade, a idade mais avançada, se elas fizerem gelo, geralmente vai ter mais dor. Então, o calor ajuda bastante. Eu falo para as minhas pacientes, para as minhas senhoras, aqueça o seu joelho, põe uma bolsa de água quente, põe uma mantinha em cima do joelho, é uma maravilha, elas se sentem muito bem. Então, aí são casos específicos. Mas eu vou comentar, a gente tem inclusive umas imagens, aí vou pedir para o meu diretor, que tem algo que está muito na moda. Afinal, quando a gente está falando de dor no joelho, está falando de alimentação, atividade física vem à cabeça. Eu sei que tem muita gente que tem problemas no joelho, que a primeira coisa que pensa é, vou ter que parar o meu treino. E isso, claro, tem um lado saudável, que você vai recuperar o joelho, e o outro para a saúde, que é o prejuízo de não fazer o exercício. E aí, tá na moda, e lá, ó, na escadaria, aí é a escadaria, né, Sumaré, que virou um boom. Blogueiras vão treinar por lá, tem uma galera... Olha isso de final de semana, fica cheio aí de escolas, enfim, de treinamento. Só que eu queria entender até que ponto, eu queria ouvir a opinião dos dois, do Dr. Geraldo, que é ortopedista, e da Andréa, nutricionista. Até que ponto um treino na escada, ele é bacana, ele pode comprometer a saúde do joelho, doutor? E aí? É mais complicado você fazer esse tipo de exercício do que benéfico. Você está correndo muito mais riscos. Porque você acha que a escada está lá e você vai fazer o seu exercício como está mostrando ali na imagem. Só que a altura do degrau influencia. O seu joelho tem que ser um joelho bem alinhado, não pode ser um joelho nem torto para fora, nem para dentro. E principalmente a sua patela, que ninguém dá atenção a ela, a população, os médicos dão, mas a população não. Se a sua patela estiver levemente deslocada para fora, que é o mais comum, devido a você ter o joelho um pouquinho para dentro, complementando, você vai gerar um esforço sobre a cartilagem, aquela imagem anterior a gente mostrou, e você vai estar desgastando a sua cartilagem da patela. Isso é uma coisa complicada. Então, o ideal, de repente, até porque a gente sabe que tem efeitos, e a Andréa pode dizer bem, é um treino que acaba sendo um treino de gasto calórico bacana, que a gente tem, né, um esforço muito grande. Você acha que tem, então, um limite, que até pode, mas pode... Então, como nutricionista, eu tenho muito receio nesse tanto de atividade física que o pessoal anda fazendo. Eu acho que um pouco de atividade física é muito bem-vinda, né, óbvio, mas sempre orientada. E as pessoas, elas estão achando que entrar numa academia e fazer qualquer modalidade, fazer qualquer coisa, porque gasta mais calorias por minuto, é o ideal. E tem que ser uma orientação de um profissional, junto, né? Da educação física, passar pelo exame médico, desde a parte toda estrutural, como a gente está falando, para saber qual é o movimento que ele pode fazer ou não. A gente usa salto pra caramba, né? Será que é interessante a gente fazer determinados exercícios porque a gente já prejudica, entre aspas, tal estrutura? Então, acho que tem que ser bem orientado e não entrar na moda de todo mundo fazer alguma coisa. Porque moda virou. Inclusive, quem não mora em São Paulo e não conhecia a escadaria, e a gente quis colocar as imagens para o pessoal acompanhar. E, assim, esse lance até da atividade física... Bom, da escadaria a gente já vai para a corrida. A corrida também é um esporte democrático, que as pessoas têm feito com frequência. Eu defendo a corrida aí. Temos imagens também, eu acho um esporte muito bacana, exatamente por ser democrático, por ser de graça. Você tem lá sua roupa e seu tênis, você vai. Até que ponto, então, doutor, uma pessoa pode escolher a corrida como atividade física pensando no joelho? O ideal é fazer exames antes de começar para descobrir se tem alguma alteração no joelho? Carol, como a Andréa falou, você sair fazendo qualquer atividade a esmo, sem pensar, sem avaliar seu joelho, escolha a corrida, escolha andar rápido. Porque você vai andar geralmente num plano, se for possível, você não vai dobrar muito o seu joelho, é um ato normal, é um ato extremamente barato e que não vai lhe gerar muitos problemas e, pelo contrário, vai lhe gerar mais benefícios. Olha que legal, então a corrida é uma boa escolha. Em vez de escadaria, faça correria. Correria, gostei. Agora, e a pessoa que já começa sentindo uma dorzinha? O fato dela começar um exercício, ou mesmo andando e tal, pegou, o que deve ser feito? Parar imediatamente? A dor, mesmo ela sendo forte, ela pode não ser uma dor
de origem de uma complicação muito grande do joelho. Um processo inflamatório meramente dos tendões, do tendão da pata de ganso, que é o mais comum, ou do tendão patelar, gera uma dor grande para esse paciente. Então, parar, se essa dor sumir em 24, 48 horas, não tem problema nenhum, você pode voltar à sua atividade tranquilo, porque você deu descanso àquela estrutura, o processo inflamatório diminuiu, ajuda de alimento, eu mesmo consumo alimentos anti-inflamatórios e passo para os meus pacientes, não precisa você tomar um anti-inflamatório, essa dor ela some sozinha, aí você volta à sua atividade, você passou do ponto. Você exagerou. Foi um alerta. Um alerta. Depois pode voltar tudo ao normal. Agora, no caso da alimentação, André, você trouxe um monte de coisa. Olha como a mesa tá linda. Você comentou agora há pouco do ômega 3. Assim, o fato da pessoa que quer praticar atividade física e quer diminuir o risco de ter essas dores, ela tem que pensar nisso todos os dias. Sim, a gente tem duas coisas que são importantes, já que você falou em dor, que uma coisa é a dor muscular, né? E que quem está sem atividade física nenhuma e começa a fazer alguma atividade física vai sentir. Inevitavelmente ela vai sentir um pouco da dor pós-exercício, que acaba aparecendo no dia seguinte ou 2 dias depois. Do esforço, né? Exatamente. E essa dor é simplesmente por você ter feito uma contração a mais. Se por um acaso um dia você resolveu lavar o chão ou pintar a parede, você vai sentir dor naquele músculo que trabalhou mais naquele dia. E aí tem as estratégias de recuperação, e aí a gente está falando numa quantidade de carboidratos, de proteína, para recuperar esse músculo. Então a proteína é fundamental para você fazer a fibra muscular. E proteína a gente tem de origem animal as carnes, e aí como representante tem o salmão ali, mas podia ser carne vermelha, podia ser um frango. Tem os ovos, né, que eles são baratos, e a clara tem 4 gramas de proteína, e por porção a gente deveria fazer uma combinação de mais ou menos 20 gramas de proteína. Então vou comer só ovo, mistura 3 ovos, põe mais alguma coisinha para agregar ali, vou fazer uma salada com atum, super bem-vinda, vou grelhar um filezinho, não precisa comer 500 gramas de carne, que isso nem, a gente já falou que o excesso sobre excesso de proteína, que não é tão legal. Então, melhorar a recuperação muscular, pode diminuir a dor, se a dor for do músculo, né? E aí agregar também vitaminas e minerais como um todo. Agora, se a dor for articular, aí alguns alimentos que são mais importantes são para a formação do colágeno. Então, o próprio colágeno suplementado, que todo aluno me pergunta, mas eu preciso consumir o colágeno de suplemento? Eu, sinceramente, acho que existem suplementos e suplementos. Alguns que são super legais e outros que nem tanto. Outros que não têm tanta quantidade ou tanta eficiência. Então, eu prefiro pensar que sempre a alimentação é o que eu preciso para favorecer a formação. E não o suplemento, o alimento em si, exatamente. Né? E aí, para formar colágeno, eu preciso, na primeira coisa, a proteína, que eu acabei de falar em relação ao músculo. Então, também preciso, para formar a cartilagem, de material de construção, que é a proteína. Ok? E aí eu formo o colágeno. E para a enzima do colágeno, que é o que vai dar a formação toda da diferenciação, né, dessa cartilagem, eu preciso de vitamina C. Então, a vitamina C, ela auxilia tanto na absorção do ferro e essas enzimas, que enzimas são coisas que ajudam a construir. Né? Então, a vitamina C, ela é uma coenzima, ou seja, é a que dá a mão para a enzima e fala, vai, constrói. Exato. Então, a vitamina C ajuda muito. Então isso aqui é uma alimentação para quem pratica atividade física de qualquer maneira. Exato. Então, você precisa, aliás, para todo mundo, né? Mesmo para quem não pratica atividade física, você também vai ter esse desgaste. Depois dos 50 anos, a gente produz 35% só do colágeno que a gente precisa. Então, vai diminuindo a cada tempo. E mulher que entra na menopausa, a gente já tem, depois dos 50 anos, normalmente, a gente já tem uma queda mais acentuada de cerca de 2% de perda no total. Então, eu preciso favorecer a construção dando alimentos necessários. E não são tão calóricos. Se você colocar uma laranja, colocar uma pitanga, um pedaço de caju, kiwi, açaí, entre outros, eu tenho tanto a vitamina C quanto outras substâncias que são ativas dentro desses alimentos e são antioxidantes fundamentais. Uma coisa que a gente não falou e que está naquele branquinho ali, que é o iogurte e o leite. É o cálcio, onde ele entra. Então, eu vou pedir para você segurar um minuto, a gente já vai falar do cálcio, até porque a gente cresce ouvindo exatamente isso, que o cálcio é importante para os nossos ossos, para essa parte de articulação. Mas antes, eu vou colocar uma perguntinha do público que o meu diretor falou que é bem legal. Olha lá. Quem escreveu para a gente, Daniele, um beijo. Tenho condromalácia patelar. Sinto muita dor agora que parei a fisioterapia. Há outros tratamentos para amenizar as dores? Então vamos fazer o seguinte. Primeiro nós temos um Ilustra que mostra o que é essa condromalásia. Bonito nome, né? Condromalásia na tela. O que é isso então, doutor?
A condromalácia, ela é simplesmente o desgaste da cartilagem da patela. E muitas pessoas têm isso, tem dor no joelho que elas não dão a mínima importância. Eu tenho essa dor diariamente, eu vou levando. Não, está errado. Você está tendo um desgaste da cartilagem da patela por causa daquele movimento. Você está vendo a patela encaixando no fêmur e ali tem um atrito. Esse atrito tem que ser equilibrado. A patela é um osso que ela está presa somente por tendões e músculos. Então ela é flutuante, ela pode, se você tem um músculo lateral mais forte, ela vai estar desviada para o lado lateral. Se você tem um músculo interno mais forte, isso acontece ao contrário, mas o importante é ela estar centralizada, como mostra aquela imagem. Ela estando centralizada, a força exercida sobre a cartilagem é a mesma em todo o movimento. Por isso que a escada é complicada, você fazer um movimento de subida e descida da escada, principalmente de descida, que é onde você faz mais esforço, porque você vai gerar uma pressão maior sobre aquela cartilagem. E dependendo do número de passos que você dá, você vai repetidamente 1000 vezes, 2000 vezes fazer força naquela cartilagem e ela vai desgastar. Agora, na pergunta da Dani, ela perguntou a respeito aí do que fazer agora que ela parou a fisioterapia. Então, vamos fazer o seguinte, diretora, a gente tem um vídeo curtinho que a gente foi conversar com um fisioterapeuta, também para saber os tipos de exercício, tanto para prevenção quanto para o tratamento, quando a gente tem aí essas dores que o doutor comentou. A parte da alimentação, gente, não pode esquecer, mas os exercícios são sempre bem-vindos. Tá no ponto aí, Mar? Olha lá, olha o que ele contou. Hoje eu vim falar um pouco de dor anterior de joelho, que é um problema muito comum na população feminina, entre 15 a 40 anos de idade, e as pesquisas têm demonstrado uma grande prevalência, onde cada 4 mulheres, uma tem esse problema. Então, estou demonstrando alguns exercícios, tanto preventivos como terapêuticos, que sejam simples e que tragam um grande resultado, seja onde quer que você esteja, na sua casa ou dentro de academia. Então, a gente vai demonstrar alguns fortalecimentos da musculatura pélvica e abdominal, onde os estudos têm mostrado que esses exercícios tão simples e eficazes tiram em média 25% da carga do joelho, seja para qualquer problema, cartilagem, menisco ou tendinites do joelho que você tenha. Se você esteja praticando atividade física e está pensando em prevenção, pode realizá-los também. A gente demonstrou alguns exercícios específicos para joelho, onde é preservado principalmente a angulação na cadeira extensora, que é de 90 a 45 graus, e alguns agachamentos, seja numa perna ou em 2 pernas, com peso ou sem peso, onde você pratica na angulação de 0 a 45 graus. Essas angulações são muito bem estudadas e mostram que não força, não prejudica a cartilagem ou outras estruturas importantes que você tem acometimento no joelho. Alguns cuidados que a gente deve ter em casa, principalmente sem supervisão, no fortalecimento do quadril, tomar aqueles cuidados narrados na nossa filmagem, que demonstram um bom posicionamento da perna, um bom posicionamento da mão em relação à bacia, e o exercício onde você está de barriga para baixo fazendo a elevação da perna, não elevar muito a perna para não sobrecarregar a musculatura lombar. Senão no outro dia você pode desenvolver alguma dor nesta musculatura. Alguns cuidados em relação aos agachamentos é manter um bom posicionamento do tronco, com um pouco de contração abdominal, deslocando bem a pelve para trás, para não gerar muita sobrecarga no joelho. Hoje, devido ao número crescente, cada vez mais crescente de praticantes de atividade física, principalmente a corrida, por ser um esporte de baixo custo e grande eficácia nos resultados estéticos e físicos, a adesão da corrida tem aumentado e, consequentemente, os problemas de joelho. Então, esses exercícios são eficazes, onde os grandes grupos de prevenção de lesões em atletas têm utilizado não só aqui no nosso país, como fora dele também. Vale a pena lembrar que é sempre importante uma consulta médica ou fisioterápica para esclarecer melhor suas dúvidas ou se necessita de maiores atenções médicas e fisioterápicas.
Olha, ficou demais. Um beijo, Eduardo, obrigada. Já vou passar o contato dele. Quem quiser entrar em contato com o Eduardo, que mostrou aí os exercícios, fisioterapeuta, 5539-1770. E o site iemfisioterapia.com.br. Muito obrigada. Adorei as imagens. Agora, o doutor queria completar alguns outros tratamentos. Então, além dos exercícios, para prevenção e também para o controle, né? Como a gente viu que também muitas vezes tem que ser um controle. A nossa telespectadora falou que parou de fazer a fisioterapia, as dores voltaram. Quais outras possibilidades? São 4 pontos simples para você controlar sua condromalácia. Primeiro ponto é o seu dia a dia. Seu dia a dia é super importante, você tem que ver o que no seu dia a dia está causando o esforço na cartilagem da patela. Então, uma escada, agachar, professora primária que agacha. Segundo ponto, fisioterapia. Fisioterapia, como complementando o que eu estava falando antes, é para você reequilibrar o posicionamento da sua patela. Então, para você fazer que a sua patela não vá nem muito para a lateral, nem muito para interno. Então, você mantendo o equilíbrio muscular e o alongamento da musculatura posterior, que é muito importante, você vai manter a sua patela equilibrada. Porém, a gente não falou ainda de alguma coisa para a cartilagem. Nós estamos reequilibrando o posicionamento e diminuindo a pressão. Então, aí entram os condroprotetores, que o principal deles é a diacereína, é o nome médico dela, não é comercial. A diacereína é muito importante hoje no mundo. E outras coadjuvantes são o sulfato de glicosamina e o sulfato de condroitina. Isso para ser? Isso para ser tomado via oral. Ah, é via oral. Via oral. Então, existem as doses de tratamento e as doses de manutenção, que às vezes você não tem quase nada, então a dose de manutenção mantém a sua cartilagem forte, Isso boa. É para diminuir o desgaste na cartilagem? Então? Não, isso é para sustentar a sua cartilagem para ela poder receber esforço. Olha, que não tinha a menor ideia que podia ter aí esse tratamento. Medicação é a diacereína, E essa injeção? Existem os hialuronatos de sódio. Hoje aqui no país existem mais de 10 tipos. A diferença é que os mais antigos são de baixa viscosidade e os mais modernos de alta viscosidade. São praticamente, que eu brinco, graxa na engrenagem. Então, se eu vou colocar de ponta cabeça aqui, se você conseguir dar um zoom aqui, ó, você vê que a gota nem cai. De tão viscoso que é. Olha que interessante. Isso então é injetado no joelho. Isso é injetado. Isso é colocado dentro do joelho, olha lá, é uma meleca. Doutor, uma pergunta agora de curiosidade. Existem muitos atletas que precisam passar por esse tratamento, enfim, até com frequência? Para continuarem, muitos, né? Para poderem manter a profissão. Em países da Europa, como França, isso é feito em atleta preventivamente, você nem tem nada. Entendi. Na última visita que eu fiz lá a um centro de traumatologia esportiva, esse produto ele é feito em 450 mil por ano. Isso daqui é usado 450. Então, até como prevenção. É para utilizado corredores, em países jogadores de futebol. Primeiro mundo, isso. Jogadora de basquete já nos procurou para injetar. E como chama então esse? O nome médico é hialuronato de sódio. Só que não são todos iguais. Existem os de baixa viscosidade, nós estamos estudando isso na Universidade Federal de São Paulo, lá no grupo do joelho, que eu faço parte, e os de alta viscosidade. Existe essa diferença, essa gama em relação aos vários produtos, não é a mesma coisa. Falou em hialuronato de sódio, a primeira pergunta é, você está usando que tipo de produto? O de baixo ou o de alta? Porque esse daqui o público viu e deu para ver aqui, ele é praticamente um óleo de alta densidade. Que são diferentes. Então. Tem uma colocação que eu acho interessante. As pessoas que fazem os tratamentos via oral, né, muitos pacientes reclamam de desconforto gástrico, porque a ideia é que você não fique muito tempo com o estômago vazio e que isso vai causar uma certa acidez. E as pessoas acabam tomando em jejum os medicamentos e aí acabam ficando com um pouco de ardor, né, no estômago. Então, também tem esse cuidado de respeitar a alimentação, fazer o uso do medicamento, se sentir algum desconforto, alertar, né, comunicar ao médico, falar assim, olha, eu não estou aceitando muito bem. Tem alguma coisa para ingerir abandonam. Antes do medicamento? A ideia minha inicial seria que fizesse o consumo de algum café da manhã, se a ideia fosse nesse momento, né?
E não muito pesado, né? Mas o suficiente para dar uma forradinha no estômago. Barriguinha cheia. Exato, simplesmente para promover. Não é só proteína. É bom que fique claro que as proteínas, leite, iogurte, ovo, então as pessoas fazem crepioca e não usam a tapioca e usam só a clara, ou mesmo salmão, atum, as proteínas aumentam a acidez, porque você precisa do ácido para quebrar a proteína. Então, às vezes você pode falar, eu vou tomar só um iogurte puro e depois consumir. Só um leitinho? Não. Tem que ser uma refeição contendo um carboidrato complexo, do tipo pão, aveia, alguma coisa do tipo, uma vitamina de fruta, alguma coisa assim, e depois auxiliar com alguma coisa via oral para melhorar. Carol, bom, pode falar, doutor. Você quer comentar também que eu falei da diacerina, eu falei da diacerina, mas é o seguinte, vai comprar a diacerina, tem o nome comercial dela, mas não vai sair por aí tomando, o que a Andrea falou é super importante. Não pode. Se você tomar a diacerina de estômago vazio, não vai ser absorvido nem 50%, metade vai embora nas fezes. Então você tem que tomar a diacerina após uma refeição, e o ideal são 50 miligramas, você toma após o café da manhã e uma após o jantar. Então precisa ter algum tipo de comida no estômago para a diacerina ser absorvida. Mas 100%. é vendido sem prescrição médica? Não. Precisa? Precisa. Não, ótimo. Nossa, medicamentos que a gente descobre que precisam de prescrição médica, isso é ótimo, né? Acho que a gente mantém um controle aí e diminui esse uso abusivo. Agora, o que é interessante a gente falar também, a Andrea vai comentar a respeito do cálcio, que eu sei que é aquilo que a gente... Desde que a gente nasce, a gente ouve, né? Precisamos de cálcio para fortalecer os ossos, cálcio para fortalecer os ossos. Então, quero entender até que ponto ele participa dessa nossa conversa. E o doutor comentou há pouco, enquanto a gente estava acompanhando o vídeo, que saíram aí os 3 principais alimentos, alguns estudos comprovando que podem ser superalimentos para o joelho, digamos assim, ou para dores em geral. Como é que a gente... Para cartilagem, eles são bons para cartilagem. Seja qual cartilagem. Para qualquer cartilagem de articulação. Olha, que legal. Quais são eles então, doutor? Vamos lá. Então, é bem simples. Eu estudo bastante alimento por gosto, também faço exercício, então me ajuda a eu me manter bem e passar para o meu paciente também, porque como a Andrea falou, só tomar anti-inflamatório, essas coisas não é muito legal. Então, o principal, o top dele é a cúrcuma. Que vai estar na nossa culinária, né, dona Thaís? Vai ter cúrcuma, não vai? A carinha dela, ela já fez toda a pesquisa lá. É o açafrão da terra. Ele, assim, é o top. Eu brinco lá em casa... que é o pó da vida. É o pó da vida. Não, porque ele tira o processo inflamatório, ele ajuda, está comprovado, existem inúmeros trabalhos mostrando a sua eficácia na cartilagem. É um remédio, não, é um alimento, mas passa a ser um remédio. Você deveria consumir isso com certeza toda semana, ou se possível diariamente, a cúrcuma, porque ela também ela previne o câncer, vários tipos de câncer. Que legal! Ela previne, é comprovado cientificamente, muitas publicações de alto impacto na PubMed, que é uma biblioteca mundial. Então a cúrcuma, ela gera um processo inflamatório, então você faz seu exercício, se você estiver ingerindo cúrcuma semanalmente ou diariamente, você vai sofrer muito menos, talvez você nem vai ter dor. Outra coisa é o chá verde. Uma coisinha, para a cúrcuma ser absorvida, precisa de pimenta do reino. É uma dica. A pimenta do reino, ela potencializa a ação da cúrcuma em 2.000 vezes. Potencializa a absorção da cúrcuma. Então, se você ingerir cúrcuma somente, sem pimenta do reino, a sua cúrcuma ela vai embora nas fezes também. Mas se você ingerir pimenta do reino junto, um pouquinho, uma raladinha com aquele ralador, e deixar ali, coloca na salada, coloca no salmão, coloca, enfim, em qualquer lugar que você for comer, no arroz, vai ficar amarelinho, gostoso. Com azeite, que também ajuda, então a pimenta do reino junto com a cúrcuma. O segundo que eu queria falar era Ele deve cozinhar bem, André. Doutor, tá com o cara que cozinha, gente. Não. Acho importante. Você vai comer alguma coisa, concorda comigo? Escolha o melhor, né? Então, se você vai comer, você tem que se alimentar, você tem 2 ou 3 refeições diárias, ou até mais, pequenas. Então, escolham alimentos que vão lhe ajudar, vai ajudar a sua máquina. Não simplesmente comer a esmo, comer qualquer coisa. O chá verde é super importante e, por incrível que pareça, o resveratrol, que contém vinho tinto, faz bem para a cartilagem, é comprovado cientificamente, ele tem no chocolate amargo também.
essas ideias. Que beleza, eu acho interessante isso, porque na verdade a gente tem uma infinidade de informações a respeito de todos os alimentos e todos esses, tanto o resveratrol que está nas frutas que são mais escuras e principalmente o vinho tinto ou a uva mesmo, né? Então suco de uva para quem não toma bebida alcoólica, né? Eu acho que é bem-vindo. Quercetina de cebola e todas as substâncias bioativas que eu falei que tem em todos os alimentos. Então o curcuma que ele tinha falado com azeite também ajuda bastante, um pouquinho de gordura, alguma coisa para melhorar a sua absorção. Então, é fazer uma alimentação balanceada e bem temperadinha. Agora, a nossa culinária com a queridíssima Thaís Massa tem tudo isso que vocês estão vendo nessa pauta. Tá aí. Tem panqueca docinha, tem panqueca salgada, que eu já experimentei, tá uma delícia, ela vem chegando daqui a pouquinho. Mas eu não posso deixar de comentar, então, pra gente fechar a respeito do cálcio, que você trouxe o leite como elemento, iogurte, né? Sim. De fato, esse lance do cálcio que faz bem para os ossos, e essas são fontes de cálcio, a gente tem que pensar isso desde a infância. Sim. Na verdade, no decorrer da vida, a gente pode diminuir um pouquinho uma enzima que é importante, que está no açúcar do leite, para digerir o açúcar do leite, que é a lactase que a gente tem no intestino. Tá. Então, algumas pessoas podem não ter tanta tolerância ao açúcar do leite, mas não têm intolerância ao leite. Tá. Então, eu acho interessante a gente fazer o uso do iogurte para essas pessoas que são mais sensíveis ao açúcar do leite, mas o leite ou iogurte, tendo 1 ou 2 porções diárias e consumindo uma quantidade de folhas verdes escuras, a gente consegue uma boa fonte de cálcio, e o cálcio ele está na formação, ele está nas estruturas, tanto nas moles quanto nas estruturas rígidas, que o osso, que a gente precisa bastante. Então, a ideia de atender a necessidade de cálcio é ter uma boa formação de osso e cartilagem. E essa é uma das funções principais do cálcio, mas ele está envolvido em todos os processos. Todos. Então, falta de cálcio traz um monte de ele está problema, mediando contração muscular, o cálcio está auxiliando na entrada e na saída de substâncias dentro de células. Então, o cálcio ele é muito importante em diversas situações. Quem não pode com leite e derivados, aí tem que buscar uma fonte maior de vegetais, né, para suprir essa necessidade de cálcio. Muito bom, sensacional, né, diretor? Chicaria aqui, olha... Uma delícia de papo, tenho que agradecer ao Dr. Geraldo Granata Júnior, ortopedista, que hoje, além de contar a respeito, então, dessas dores no joelho e tudo, ainda concluiu com algumas dicas de culinária, que isso faz toda a diferença. E depois, então, te convido para experimentar aí a receitinha da Thaís Massa, que vem chegando daqui a pouquinho. E agradecer mais uma vez Andréa Zácaro, nutricionista. Eu vou passar o telefone da Andréa, quem quiser entrar em contato para saber mais, é o 4438-8584. 4438-8584. Você está nas redes sociais também? Tô. @Andréa Zácaro, já encontra tudo. Zácaro com 2 Cs. E Dr. Geraldo está no Face, é só você colocar Centro de Tratamento do Joelho. Você já encontra aí todo o trabalho, tirar as dúvidas. Isso é muito legal, até porque eu sei que vocês fazem muitas pesquisas, muitos testes, e isso é fundamental quando a gente quer ter uma fonte de pesquisa, tá? Vocês podem entrar, então, em Centro de Tratamento do Joelho, já encontra o trabalho. Ai, mas acho que meu ponto ficou aberto aí. Obrigada. Isso. Aí você já encontra um trabalho, então, doutor Geraldo. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Estourei tudo que eu podia e que não podia, mas eu acho que foi fantástico. Obrigada, até a próxima, viu, gente? Sempre um prazer. Até